Este mês promete, hein, queridos? Não somente promete, como também cumpre. Porque o nosso Deus não é Deus de palavra, é Deus de promessas. Amém? Eu quero que você abra o teu coração para que você possa ouvir tudo aquilo que o Espírito Santo tem para revelar para minha e para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz em João 14, abra aí em nome de Jesus, João 14. Hoje nós vamos falar atitudes que refletem Cristo. Amém? O tema da palavra hoje é atitudes que refletem a Cristo. Qual que é a importância da atitude? Todos nós temos atitude. O ímpio tem atitude, o cristão tem atitude. Aquele que crê no Senhor, ele tem atitude. Aquele que não crê também tem atitude. Qual que é a diferença? O fundamento a qual você está se movendo. O fundamento a qual você está se movendo e agindo. Amém? E hoje nós vamos aprender um pouco como agir em cada situação através da vontade do Senhor. E o Senhor falou fortemente ao meu coração hoje à tarde. E diretamente essa palavra, atitudes que refletem a Cristo. Porque não adianta a gente ter atitude, mas que refletem a nossa carne, o nosso emocionalismo, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa limitação, a nossa pequenez. Não, as nossas atitudes não têm que revelar a nós. As nossas atitudes têm que revelar a Cristo. Existem momentos na minha vida que quando eu vou tomar alguma decisão importante, alguma atitude importante na minha vida, eu sempre penso em uma coisa antes de tomar qualquer situação. Eu faço uma pergunta para mim mesmo: o que Jesus faria? Antes de você tomar qualquer atitude, Deus já está falando para você. Antes de tomar qualquer atitude, o que Jesus faria? Tudo que você pensa assim, antes de agir, você vai ter uma atitude diferente. Porque se você agir sem pensar como Jesus, ou agir como Jesus, certamente você vai agir como a tua natureza humana. Quando eu vou agir pela minha vontade é totalmente diferente. Mas quando eu vou agir pela vontade do Senhor, é completamente transformador. E é isso que nós vamos aprender hoje. Saber como ter atitudes. Não é somente ter atitudes, mas como usar as atitudes. E usar atitudes de uma maneira certa. Atitudes que refletem a Cristo. A palavra do Senhor diz em João 14. Vai dizer assim que Felipe estava falando: mostra-me o Pai. E eles falam: por que vocês perguntam, cadê o Pai? Se vocês veem a mim, vocês vê o Pai. E ainda vocês perguntam, mostra-me o Pai? Felipe, você anda comigo, você viu tantas coisas comigo e você ainda não me conhece e pede para ver o Pai? Isso Felipe perguntou para Jesus, gente, na última ceia. Imagine no final do percurso, no final do chamado, no final da trajetória, você olhar para Jesus e falar: mostra-me o Pai. E o Pai sempre esteve em tua frente e você não percebeu. Jesus olhou: Felipe, por que você procura o Pai? Se você olha para mim, se você vê a mim, você vê o Pai. Em João 5,19 também diz: mostra o Pai, anda comigo. E ele fala assim: você tem que me conhecer. João respondeu: há tanto tempo estou com você, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como é que você me diz: mostra-me o Pai? E se vocês verem a continuidade desse versículo, vai falar assim: que as obras do meu Pai estão em mim, as atitudes do meu Pai estão em mim. Se você é filho de Deus, você tem que refletir as atitudes de Deus. Jesus estava falando: eu sou o Filho de Deus, e eu estou falando do Pai. Mas tudo que eu falo porque o Pai falou. Tudo que eu faço porque o Pai me direcionou. Se eu estou aqui é porque o Pai me enviou, e eu sou o Filho. E hoje o Senhor está falando: se você é filho, você vai refletir o Pai. Se você é filho, você vai refletir as atitudes do Senhor. As suas atitudes serão iguais às atitudes do Senhor. Você não é filho dessa carne, você é filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, eu quero que você pergunte para o teu irmão: as suas atitudes refletem a Cristo?
E você começa a analisar você mesmo, se a sua atitude tem refletido Cristo, se as suas atitudes realmente têm condito com aquilo que o Senhor tem te orientado. Atitude sem fé, querido, é esforço. Muitas das vezes é aquilo que eu falei para vocês, nós temos muitas atitudes. Tem pessoa que tem muito trabalho, ela tem muito esforço, ela tem muita produtividade. Mas produtividade não tem a ver com frutos. Produtividade é só movimento, é só esforço. Mas quando você age debaixo de uma ação e colocando Deus na frente com fé, aí então cada atitude sua gera uma ação no mundo espiritual, e isso reflete frutos na tua vida. Então não é somente sobre você ter atitudes, mas ter atitudes de fé. Porque se eu tenho atitude sem fé, certamente eu vou ter uma procrastinação. Eu vou lutar, vou trabalhar, vou pelejar, e certamente muitas das vezes eu não vou sair do lugar, porque é muito esforço. Mas quando eu coloco Deus na frente, aquilo que é pouco se torna muito. O mínimo se torna o máximo. Aquilo que é nas mãos do Senhor, toda atitude nossa que talvez é pequena aos olhos do homem, na mão do Senhor se multiplica. Amém ou não amém? Então, queridos, atitudes sem fé é só esforço. Atitudes sem fé é só cansaço, desgaste. Por isso que muitas das vezes a igreja vive cansada. As pessoas vivem exausta, fadigada, desanimada, porque ela tem falado: eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho jejuado, eu tenho renunciado, eu tenho perdoado, eu tenho pagado o preço. Você só está mostrando o teu esforço, você só está mostrando o teu trabalho, mas você não está mostrando a atitude de fé. Deus não quer somente o teu esforço físico de fazer. Ele quer também que você senta, aprenda, ouve. E a partir daquilo que você sentou, aprendeu e ouviu, você vai levantar dessa situação e agora vai praticar de uma forma diferente. As suas atitudes não vai ser movida por esforço. As suas atitudes vai ser movidas pela fé. As suas atitudes serão movidas pela fé. Então hoje o Senhor está falando: você está cansado, então você está na motivação, na atitude errada. Hoje à tarde o Espírito Santo falou ao nosso coração, eu e o pastor conversando, que uma atitude errada pode te custar tudo. Uma atitude errada pode te custar tudo. Uma atitude errada pode custar um trabalho. Uma atitude errada pode custar um ministério. Uma atitude errada pode custar uma vida. Uma atitude errada pode custar um casamento. Uma atitude errada pode ser perdido tudo aquilo que você construiu durante a sua vida toda. Uma atitude errada pode te custar tudo, mas uma atitude certa pode transformar tudo. Mas uma atitude certa pode transformar todas as coisas na sua vida. Então você entende que atitude não é só sobre ter atitude, mas a qual a sua atitude está firmada, fundamentada. Então a atitude sem fé é esforço, é fadiga, é cansaço, é desânimo. Quantas pessoas vêm se aconselhar comigo, vêm pedir orientação, vêm pedir oração, vêm pedir direção, e a maioria das vezes eu vejo que a pessoa tem atitude, mas não está embasada na fé. Ela está tendo atitude sem fé. Então é só esforço. E nós aprendemos na palavra de Deus de pessoas que eram assim. A gente aprendeu sobre Pedro. Pedro vai dizer que, a Bíblia vai dizer que Pedro ficou a noite inteira pescando. Era pescador. Ele sabia o horário de jogar rede. Ele sabia a isca certa. Ele sabia o barco certo para ir naquele nível de profundidade. Ele sabia tudo, ele era profissional naquilo que ele fazia. Ele era pescador. Mas diz a palavra do Senhor que Pedro ficou a noite toda pescando e não pegou absolutamente nada. Teve atitude? Teve atitude. Teve fé? Não teve fé.
porque eles não estavam direcionados com aquilo que o céu estava falando. Tem muitas pessoas fazendo o que Deus não mandou você fazer. Tem muitas pessoas agindo de formas que Deus não pediu para que você agisse. E muitas vezes você se vê no meio de uma tempestade e você fala: Deus, eu tive atitude, Senhor, eu estou aqui. Ele fala: mas eu não te direcionei. Então as suas atitudes têm que ser direcionadas pelo Senhor. Pedro foi pescar, mas não foi Deus que mandou ele pescar. Pedro, ele estava jogando a rede a noite toda, mas Deus não tinha pedido para ele ficar a noite toda pescando. Aí então Jesus aparece e fala com ele. Fala: Pedro, jogue a rede do outro. E ele olha para Jesus e fala assim: mas Jesus, eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Eu estou com o melhor anzol, a melhor isca, a melhor rede, no melhor horário, na melhor época, na mais alta temporada, e eu não peguei nada. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar do outro lado. Sabe o que significa isso? Mudança de atitude. Pedro passou a noite toda se esforçando debaixo da vontade dele, do esforço dele, dos pensamentos dele. Muitas das vezes a gente tem muita autonomia. A gente acha que sabe, a gente quer fazer acontecer, a gente força as coisas a acontecerem, e a gente fica se esforçando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente vai se cansando, vai se fadigando, os ciclos vão se repetindo e nada muda. Mas daí Jesus entra. Não, você não está entendendo. Tudo estava igual, mas aí Jesus chega. Daí ele fala: Pedro, joga do outro. Jesus sempre chega na hora certa para te dar direção, para você tomar atitudes. Ele sempre chega na hora certa para te dar direções, para que você possa tomar atitudes. Não tomem atitudes sem ter direção, porque certamente você vai se cansar e você não vai ver resultado. O Senhor não te chamou para você obter resultado. O Senhor te chamou para você ter frutos. E muitas das vezes no esforço a gente quer gerar resultados, mas Jesus não olha para nós procurando resultados. Ele não quer ver tua conta financeira como está, o teu trabalho, o teu status, o seu perfil. Ele não quer ver nada disso. O que Jesus está querendo ver não é resultado, é frutos. Porque resultado ele pode mudar de um dia para o outro, mas o fruto ele permanece. O fruto é algo sólido que ninguém pode arrancar de você. Então Pedro, ele joga a rede do outro lado, mudou a direção. Jesus chegou na hora certa, mudou a direção. Aí então ele mudou a atitude, e certamente ele obedeceu, mesmo sem entender, ele obedeceu. Tomar atitudes sem entender o que está acontecendo é difícil, porque você jogar a rede naquilo que você já conhece, jogar a rede naquilo que você já está acostumado é fácil. Eu quero ver você obedecer num outro lado da história, num lugar desconhecido, num lugar que talvez você não tenha tanto conhecimento, que talvez você ache que não vai dar certo, que você acha que não tem probabilidade nenhuma de dar certo, porque foi isso que Pedro falou: Senhor, eu pesquei a noite toda, eu conheço de pescaria, eu sei do que eu estou fazendo, mas porque o Senhor falou, eu vou te obedecer. Muitas das vezes Jesus vai mandar você tomar atitudes de coisas que você não quer tomar, mas você precisa. Muitas vezes você não quer, vai dar medo, vai dar insegurança, vai ser desafiador, mas acredite, é Ele que está mudando a direção da tua atitude. Ele está dando direção para você, e certamente se Ele falou, Ele vai cumprir. Pedro joga e diz que a pesca foi tão grande, mas foi tão grande, foi tanto peixe pulando dentro do barco, que eles ficaram todos maravilhados com o que o Senhor fez naquela pesca. Assim será na tua vida, em nome do Senhor Jesus. As atitudes que você tomar a partir de hoje não vai ser mais de colheita de frustração. Você agia, você tomava atitudes, e a colheita era de frustração, era de tristeza, era de desânimo, era de decepção.
Mas hoje Jesus fala: eu estou mudando a direção. Eu estou mudando a direção. E dessa vez sou eu que estou dando a ordem. E eu estou garantindo os frutos na sua vida. Eu estou garantindo que você vai refletir as atitudes de Cristo. Eu acredito em nome do Senhor Jesus. E Ele começa a puxar. Ele começa a puxar. E Ele começa a colher tudo aquilo que é para Ele. E assim o Senhor está fazendo hoje na tua vida. É assim que o Senhor está fazendo hoje na tua vida. Não tenha medo, só obedeça e haja, mas debaixo da minha palavra. Debaixo da minha palavra. A palavra de Deus vai dizer sobre os 12 espias. Você abaixa um pouquinho. Sobre os 12 espias. A Bíblia vai dizer que eles estavam de longe, olhando, espiando Canaã. Daí eles enviam 12 espias na terra de Canaã, porque Deus falou: certamente eu vou dar essa terra a vocês. Então pode ficar espiando, pode rodear a terra, porque certamente eu vou dar estratégia para vocês possuir essa terra. Tem gente que tem promessa, tem gente que está espiando a terra, mas não tem atitude para entrar e tomar posse. Os 12 espias estavam lá. Os 12 tinham a palavra liberada de Deus. Os 12 tomaram a atitude de entrar na terra. Mas daí voltaram. Os 12 voltaram. Somente 2, Josué e Caleb, trouxe resposta debaixo da voz de Deus. Josué e Caleb teve uma visão da terra. Os outros 10 teve outra visão. Mesmo ambiente, mesma promessa, mesma terra e atitudes diferentes. Os 10 espias voltaram e falaram: certamente a terra mana leite e mel. Certamente é verdade. Ela é grande, ela tem pastagem, ela tem rebanho, ela é frutífera, ela é próspera, ela mana leite e mel. Realmente é tudo isso que falaram da terra. Mas tem gigante, tem inimigos. E começa a falar todas as características negativas daquela terra. E eles falam: eu de vocês eu não possuía, porque ali tem perigo. Vai ser difícil avançar, vai ser difícil possuir, vai ser difícil tomar posse. Depois que ele ouviu todos os diagnósticos, ele olhou para Josué e Caleb: e vocês? O que vocês viram? Eles falaram assim: certamente a terra é maravilhosa, tem gigante, tem inimigo, tem impedimentos, mas nós temos uma palavra, e debaixo da palavra de Deus eu tenho certeza que a terra já é nossa por direito. É atitude de fé. O Senhor está falando: atitude todos têm, mas para entrar na terra, só quem tem fé e ousadia para entender aquilo que Deus está falando. Deus está falando para você: você vai parar de espiar a terra de longe, você vai parar somente de ouvir falar da promessa. Mas Jesus está falando: tem atitude de tomar posse, tem atitude de enfrentar os inimigos, tem atitude de enfrentar os adversários que se levantam, tem a atitude de permanecer fiel, independente da circunstância, porque certamente aquilo que eu falei que vou fazer, certamente já é teu por direito. Já é teu por direito. O Senhor está falando: é teu, é teu, é teu por direito. Não há gigante, não há nenhum tipo de demônio, não há nenhum tipo de enfermidade, não há nenhum tipo de situação, não existe nenhuma adversidade que possa impedir, quando você está agindo não pela tua carne, mas tendo uma atitude de fé. Agir pela carne é diferente. Atitudes da carne e atitudes do Espírito. Nós precisamos andar em atitudes espirituais. O diagnóstico da terra é para a morte, mas o diagnóstico do céu é para a vida. O diagnóstico da terra é falência, mas o diagnóstico do céu é multiplicação. O diagnóstico da terra é portas fechadas, mas o diagnóstico do céu é porta aberta.
O diagnóstico da terra é impossível, e o diagnóstico do céu: não há impossível ao que crê. Ah, mas eu sou fraco. O Senhor fala: eu te faço forte. Ah, mas eu não posso. Você pode todas as coisas, porque sou eu que te fortalece. Ah, eu não consigo. O Senhor está falando: não temas, eu sou contigo. Não temas, diz o Senhor, eu sou contigo até a consumação dos séculos. Hoje o Senhor está trocando a nossa atitude da carne por atitudes de fé. E quando nós temos atitude de fé, nós refletimos a Cristo. Não adianta ter atitudes, somente atitudes, mas não refletir a Cristo. Amém? E eu chorando, tomando banho em casa, o Senhor falava muito comigo sobre Marta e Maria. Existe uma diferença muito grande de duas atitudes totalmente diferentes. E eu gostaria de ler com você, aleluia, em Lucas 10. Lucas 10, verso 38. Aleluia, Jesus. Quem está sentindo Jesus aqui? Quem está sentindo o Espírito Santo de Deus? Lucas 10, verso 38. Diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Quem que hospedou Jesus? Quem hospedou Jesus? Grava bem isso. Marta hospedou Jesus. Certa mulher chamada Marta hospedou Jesus em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria. Aqui nesse contexto ela está em segunda pessoa. Em primeira pessoa está Marta. Em segunda pessoa está Maria. Aqui nós temos o pastor em primeiro plano e a pastora em segundo plano. Para vocês entenderem, Maria era a mais improvável aqui, porque Marta veio primeiro. Marta hospedou, Marta recolheu, Marta convidou, Marta recebeu. Porém Maria era apenas irmã de Marta. Vamos seguir. Chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Jesus, não se importa que a minha irmã me deixe só aqui sozinha para te servir? Diga a ela que venha me ajudar. Mas Jesus respondeu: Marta, Marta, tu andas inquieta, se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Essa passagem de Marta e Maria representa as duas igrejas dos dias atuais. A Marta é aquela que ela é receptiva, ela tem portas abertas, ela tem boas vontades, ela tem atitude. Mas na hora de receber Jesus e ter atitudes de refletir Cristo, ela negligencia. Porém Maria, ela não promete nada, ela é humilde, ela é improvável, ela é a menor. Talvez ela não foi nem olhada, mas ela escolheu o melhor lugar. A posição dela foi nos pés de Jesus. Que igreja que nós temos sido hoje? Jesus estava falando: Marta, Marta, para, você está muito ansiosa, você está muito agitada, você está muito preocupada com muitas coisas. Jesus estava olhando para o coração dessa igreja chamada Marta. É a igreja de hoje que tem muita informação, ela está preocupada com muitas coisas. Ela está preocupada com o seu status social, ela está preocupada com a quantidade de membro que vai na igreja dela, ela está preocupada com o dízimo que vai entrar naquele mês, ela está preocupada com tantas coisas, mas tantas coisas. E trazendo agora para o lado pessoal, como Marta, a Marta, ela está preocupada com tantas coisas, ela está preocupada com o que está acontecendo na vida da Maria.
Ela está reparando na vida da Maria, mas ela não está olhando para a vida dela. A Marta, ela tem uma síndrome de orgulho, uma síndrome de rejeição, uma síndrome de se sentir melhor e superior. As suas atitudes não te deixam ser melhor que as outras. Não é porque você trabalha mais que você é melhor do que Maria. Serviço não quer dizer ser visto. Serviço, o serviço, o trabalhar, o se desgastar, o fazer, não quer dizer que você é visto. Marta, ela ficou nessa paranoia de quanto mais ela fizesse, quanto mais ela mostrasse, quanto mais ela mostrasse que ela tinha utilidades, melhor era para ela. Mas Jesus falou: Marta, Marta, você é tola, Marta. Você está muito preocupada com muita coisa. Você está preocupada com o que o irmão está falando, o que o irmão está fazendo, o que o irmão está pensando, aonde está indo, se está entrando, se está voltando. Você está preocupada. Para de ser Marta, em nome de Jesus. Hoje eu chorei na minha casa orando, porque o Espírito Santo falou no meu coração: fala à igreja, porque hoje eu vou tirar a igreja Marta e vou fazer ressuscitar a Maria. E você já vai entender qual igreja é a Maria. A Marta é essa que ela não se importa com a presença. A presença, ela não se importa. Ela está com Jesus, ela está no mesmo ambiente. Ela está com Jesus, ela está trabalhando, ela está servindo, ela está no corpo, ela está em movimento, ela está tendo atitude, ela está fazendo. Mas o fundamento da atitude dela não reflete Cristo, não reflete quem Cristo é. Ela estava parada ainda nas coisas da carne. Hoje Jesus vai fechar os nossos olhos de Marta, para parar de se preocupar com o que Maria está fazendo. Vamos parar de se preocupar, porque Jesus mesmo fala: irmão, para de falar do cisco que está no olho do teu irmão e tira a trava que está no teu. Tem muita gente preocupada em tirar o cisco do olho do irmão, mas tem travas nos teus olhos. O Senhor está falando: vamos voltar a olhar para nós mesmos. E Jesus volta a falar: Marta, Marta, você anda agitada, preocupada com muita coisa. Você é tola, você está sendo negligente, Marta. Mas Maria, ela está aqui sentada nos meus pés, ouvindo a minha palavra. Ela está desfrutando da minha presença. Enquanto a Marta usa a atitude dela para impressionar, ou para se sentir melhor, ou para estar por cima, Maria, ela usa a atitude dela para chamar a atenção de Jesus, para adorar Jesus, para estar com Jesus. E Jesus olha e fala assim: Marta, 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 não importa que a Maria te deixou sozinha, porque ela escolheu a melhor parte. E aquilo que ela escolheu não será tirado dela. A atitude que Deus está desenvolvendo na tua vida hoje não será tirado de você. A atitude que Deus transformou. Um dia você foi Marta, agora você é Maria. Mas o inimigo, ele vai fazer de tudo para você voltar a ser Marta, para suas atitudes mudarem, para o teu foco mudar, para o teu coração mudar, para a intenção do teu coração mudar. Mas em nome de Jesus, Jesus fala: não faça isso, Marta. Deixa a Maria aqui. Ela escolheu a melhor parte. E nada será tirado. Nada será tirado. A Maria é aquela que adora. A Maria é aquela que se derrama. A Maria é aquela que se entrega. A Maria, ela não se ofendeu. Ela não se ofende. Ela poderia muito bem se ofender. Ó, Jesus, você não viu o que Marta falou de mim? Chama a atenção dela. Ela não se ofende. A Maria, ela fica com os olhos fixos em Jesus. Nada vai tirar aquilo que ela está vivendo. Deixa a Marta se descabelar, deixa a Marta trabalhar, deixa a Marta fazer, deixa a Marta murmurar, deixa a Marta ficar cansada, esgotada, agitada. Quantas vezes eu me pego sendo Marta, gente? Principalmente pessoas que são ansiosas, pessoas que são agitadas. Por isso que nós temos que ter o domínio próprio. Porque o domínio próprio, ele é um fruto do Espírito. Ele entra no nosso coração e ele tira essa inquietação, essa ansiedade, essa agitação, amém?
Se você está sofrendo de ansiedade, se você está sofrendo de agitação, você não precisa de remédios, se dopar de remédios. Você precisa de um fruto chamado domínio próprio. Não é remédios, é frutos do Espírito. Agora, se você já é convertido, já tem os frutos do Espírito, já possui tudo isso, e você ainda continua, daí sim, eu indico você procurar, porque daí é algo físico, não é espiritual. Amém, meus irmãos? Então, que tipo de igreja nós temos sido? Nós temos sido Marta ou nós temos sido Maria? Que igreja nós temos sido? Mais para frente nós vamos ver que Lázaro, ele morre. E depois que Lázaro morre, o engraçado é que Marta chega diante de Jesus e começa a questionar Jesus pela demora, começa a questionar Jesus porque o irmão dela morreu. Porém, Maria também vai até o encontro de Jesus, vai ter atitude também, porque ela perdeu o irmão. E Lázaro era amigo de Jesus, amém, igreja? Olha como que a hora voa, eu estou acabando, tá? Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus deixou passar. Passaram 1, 2, 3. No quarto dia, Jesus chegou. Só que Lázaro já tinha morrido. Marta correu e falou assim: por que você demorou? Por quê? Se você tivesse chegado já faz 4 dias. E isso e aquilo, e começa a questionar. Porém, Maria também vai ao encontro de Jesus, mas a atitude dela é diferente. Ela se prostra diante de Jesus e ela começa a clamar por Jesus, para que Jesus tivesse misericórdia. A atitude é diferente. A mesma Marta de lá é a mesma Marta hoje. A atitude dela não mudou, é a mesma. A mesma Maria de lá de trás é a mesma Maria que está de joelho de novo, com diagnóstico de luto, com diagnóstico de morte. Tudo mudou em volta, mas a essência dela permaneceu. A atitude dela não mudou. A atitude dela não mudou. A atitude dela, quando tudo está bem, é a mesma, e quando tudo está ruim, é a mesma. As circunstâncias não podem mudar a tua atitude. Você reflete Cristo. Você não é governado pelo mundo, você é governado pelo Espírito. Em João 12 vai dizer, João 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. O que Jesus fez? Ressuscitou a Lázaro. Não importa quantos dias Jesus possa demorar, Ele tem o tempo certo para agir. Aquilo que já estava cheirando mal, aquilo que você achou que tinha passado da hora, aquilo que você achou que tinha passado do tempo, e muitas das vezes por precipitação você age. Não tome atitude por precipitação. Jesus sabe o que está fazendo. Amém? Talvez Jesus chegar depois de 4 dias de uma pessoa morrer, no nosso diagnóstico Jesus estava atrasado, mas não, no diagnóstico do céu Ele estava no tempo certo. Não se precipite, o céu tem um tempo para trabalhar. O tempo de Deus, o relógio de Deus é diferente do teu. Porque um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Não podemos calcular o tempo do Senhor, e o tempo dele já chegou, de transformar a atitude da igreja, de transformar a sua mentalidade, transformar o nível de fé, transformar o nível de milagre. Chegou o tempo que o Senhor escolheu para ressuscitar as coisas que estavam mortas na tua vida. Chegou o tempo do Senhor ressuscitar e despertar aquelas atitudes que você não tinha coragem de tomar, mas debaixo da autorização do céu, você vai agir debaixo dessa fé, em nome de Jesus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado entre os mortos, prepararam ali uma ceia. Marta servia. Presta atenção de novo, gente. O que Marta estava fazendo de novo? Servindo, trabalhando. Não é o servir que a gente fala aqui na igreja. Ela estava de novo ocupada com muitas coisas. Ela estava diante de uma mesa de ceia. Ela poderia ter aproveitado aquele momento para sentar na mesa, para ceiar com a presença do Senhor, para desfrutar. Mas enquanto a gente não muda a atitude, a gente não desfruta da mesa. Enquanto a gente não muda a atitude, a gente não desfruta daquilo que o Senhor está fazendo. Marta continua servindo. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com... É amigo.
Amigo não abre mão da mesa, amigo não abre mão da comunhão, amigo não abre mão de estar com Jesus. Lázaro, ele era amigo de Jesus. Ele estava na mesa, a Bíblia é clara em dizer, e Lázaro estava na mesa. Então Maria, ela viu uma oportunidade. Maria, pegando um frasco de perfume, de nardo muito puro, precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas, o Iscariotes, um dos discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários, o valor, e dado aos pobres? E Jesus disse isso para que não se preocupasse com os pobres, porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava tudo e colocava nela. Mas Jesus disse: deixe que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Hoje à tarde nós fomos para São Paulo, e quando nós se deparamos com algumas lojas lá, todo momento eu via lojas de perfume, e eu nem ligo muito para perfume. Quem me conhece no íntimo sabe que eu uso coisas muito leves, até que nem, sem cheiro, porque eu não gosto de cheiros muito fortes. Mas eu via muita perfumaria. Eu olhava para uma loja perfume, eu olhava para uma loja perfume. E cada vez que você vai passear, não é assim? Parece que os seus olhos só vê aquilo. Tem vez que eu vou, eu só vejo blazer, blazer. Não é? Tem outro dia que você desce lá embaixo e só vê sapato. Porque parece que é algo que você precisa, ou que você gosta, é algo que chama a sua atenção, não sei, é uma linguagem. E hoje foi só perfume. Eu via perfume para lá e para cá, e eu falei assim: Deus está querendo falar comigo. Daí eu comecei a ver os perfumes, e eu falei: ai, eu vou aproveitar e vou ver se eu acho o único perfume que eu gosto. Se tem aqui, é um perfume importado. E eu não sou de me vangloriar, tá repreendido, tá, gente? Mas é um perfume, como que é o nome das Maldivas lá? Ramahe. É isso aí, para mim lembrar. É porque as mulheres cheias é desse lugar, árabe. Gente, meu perfume é árabe. E eu amei aquele perfume. Quando a gente foi para Paraguai, lá, já entreguei que é Paraguai. Mas vocês fingem que é caro, tá bom, irmãos? Eu paguei, foi com o meu dinheiro. E se era Paraguai, eles me enganaram lá. E eu vi o perfume, eu falei assim: gente, eu vou ver se eu acho aquele perfume aqui. E não achei, procurei numa loja, ele falou: não, está em falta. Ele é muito procurado, é muito vendido, está em falta. Fui lá no outro: não, aqui a gente não vende, não chega, porque não tem despertador que traz. E não encontrei em nenhum lugar. Falei: Senhor, como é precioso a gente ter uma essência e zelar por ela. Agora eu vou tomar cuidado, eu vou economizar no meu perfume para ele durar mais, porque eu sei que vai ser difícil eu encontrar outro. Você entende que tudo aquilo que é valorizado é de difícil acesso? Você tem um maior zelo por aquilo? Você guarda. Foi isso que Jesus falou: deixe que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. E tem gente entregando a tua essência à torto, à direita, em qualquer momento, para qualquer pessoa e em qualquer situação. Jesus não estava falando do que Maria estava fazendo para ele. Ele estava falando isso porque Judas, ele não tinha fé suficiente para estar testemunhando um ato de fé tão maravilhoso. E ele falou assim: para filha, guarda para o meu sepultamento. Não é por causa da tua atitude de fé, de você entregar o que você tinha de mais precioso, de mais valoroso aos meus pés. Eu estou falando isso por causa de Judas. Judas não está preparado para sentir essa unção. Judas não está preparado para exalar essa essência. Judas não está preparado para presenciar este momento. Então o Senhor vai ter hora que Ele vai falar para você prevenir a tua essência, guardar a tua essência, não entregar para qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento. Quando você conta do teu sonho, quando você conta do teu projeto, quando você conta das coisas que Deus tem falado com você, para pessoas que não sonham que nem você, certamente essas pessoas vão zombar e ainda vão querer amaldiçoar e tentar impedir. Mas maior é Deus que protege
tudo aquilo que é teu. Ele fala: filho, não guarda o teu coração, não fala não, não revela ainda não, fecha a boca, não fica entregando não, porque Judas é traíra e ele vai querer roubar a tua semente, a tua essência. Guarda a tua essência. Tenha uma atitude de guardar aquilo que eu te entreguei, para que o inimigo não venha roubar. Maria então entendeu, mas ela diz que ela pegou o perfume, e o perfume está aqui. O perfume chama Charazade. E na língua, como que é? Aramaica? O que é isso aqui? Árabe, está escrito Paraparapó. Vocês gostam quando eu falo minhas novas línguas aqui? Então, Maria, ela tinha o perfume mais caro. Marta estava servindo, trabalhando, cansada, agitada de um lado para o outro, do mesmo jeito. A ceia rolando, Lázaro lá de frente com Jesus, sendo discipulado com Jesus, falando das coisas do céu, falando das coisas do reino. Maria entendeu: eu não vou atrapalhar a conversa de Jesus com Lázaro, porque eu não sou inconveniente. Eu não sou aquele tipo de pessoa que quer atrapalhar teu relacionamento com o Senhor. Tenha discernimento para entender quem quer atrapalhar o teu relacionamento com o Senhor. Judas atrapalhou Maria, mas Maria não atrapalhou Lázaro e Jesus conversando à mesa. Ela viu os dois e ela queria fazer parte daquele momento. E a Bíblia diz que ela pegou o seu perfume, um nardo puro, que a Bíblia diz que custava 300 denários. Equivalia a um ano de trabalho dela. Um ano, não é 10% do dízimo, é um ano do trabalho. Pega quanto que você ganha por mês, divide em 12 vezes. Esse é o valor do perfume que ela entregou e derramou e espirrou nos pés de Jesus e secou com seus cabelos. Aí Judas olha, porque Judas, ele tem o coração voltado ao dinheiro. Por isso que ele trai Jesus por 30 moedas. Aonde está o teu coração, é aí que você vai ser enganado. Judas então fala: por que você não vendeu? Olha que desperdício fazer isso, derramar nos pés de Jesus, Maria. Por que você não vendeu? E dava para os pobres, era de maior valia. Ela não respondeu nada. Ela não perde tempo. Ela não perdeu tempo com Marta e também não perdeu tempo com Judas. Quem está entendendo? Quem está entendendo, gente? Eu chorei porque Deus falou comigo. E daí o Senhor falou assim: filha, você vai pegar hoje o seu melhor perfume, porque hoje você procurou lá e você viu o tanto que era difícil. E eu falei: Senhor, como que eu queria que o Senhor estivesse aqui. Como que eu gostaria que o Senhor estivesse fisicamente aqui neste momento e eu pudesse ungir os teus pés com esse perfume. Ungir os teus pés com esse perfume, Jesus. E enxugar com os meus cabelos. A atitude de fé, a atitude de entregar, mesmo que te custar tudo. 300 denários, um ano de serviço, um ano de trabalho, entregue, derramado aos pés de Jesus. E ela espirra aquele perfume, derrama aquele nardo, enxuga com os próprios cabelos, porque ela vê que ela não é digna de tocar em Jesus. O cabelo fala de honra, o cabelo fala de glória, o cabelo fala de santidade. Por isso que as coisas de Deus têm que ser tocado com reverência. E hoje Jesus está falando para mim e para você que as suas atitudes, que a sua atitude de exalar a essência viva, de entregar o teu melhor, não é o que sobra do teu tempo, não é o que sobra da tua fé, não é o que sobra do teu amor, não é o que sobra do teu tempo, não é o que sobra do teu relacionamento, não é o que sobra da semana, é o melhor. E hoje Jesus está falando: você é Marta ou você é Maria? Hoje o Senhor fala que nós vamos trocar a nossa atitude, assim como Pedro,
que tentou se esforçando, saia do tempo do esforço e entra no tempo da obediência, do amor, da graça, da adoração. Não é obrigação, porque o esforço é obrigação. Mas debaixo da atitude de fé é adoração. Em nome de Jesus, que você possa se colocar de pé. Neste momento, Deus ele está falando com a igreja, que Ele quer que você tenha uma atitude. A Bíblia diz: quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Será que quando as pessoas olham para você, vê o Pai? Será que quando as pessoas olham a tua atitude, vê o Pai? Será que quando as pessoas olham o seu comportamento, ele vê o Pai? Porque Jesus diz: por que você está procurando o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Ah, mas isso que está falando é Jesus, é fácil. O apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Um homem como nós, imitador de Cristo. As nossas atitudes, no mês da atitude, eu quero profetizar que você não será mais Marta. Você não vai ficar mais agitado, ansioso, correndo para lá e para cá, dando ouvidos a coisas que você não deve ouvir. Mas que você tenha a essência de Maria, uma essência de honra. Essência de honra. Que independente da circunstância do tempo, ela honrava dentro da casa, ela honrava fora da casa. Ela honrava quando Jesus estava vivo. Ela honrou quando Lázaro morreu. Ela honrou quando Lázaro ressuscitou. Ela honrou quando Jesus morreu, porque ela foi preparar o corpo do mestre. E ela honrou quando ele ressuscitou. A atitude da igreja não pode mudar. Céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. A minha palavra não passará. O Senhor está falando que pode tudo mudar, mas a sua atitude nele tem que ser guardada. Mas se a sua atitude não era a atitude que refletia Cristo, tem que ser transformada nessa noite. E hoje nós vamos orar para que Deus venha te ajudar a ser assim. E não é para que você saia daqui como Marta, que só ouviu e amanhã você vai fazer a mesma coisa. Porque foi assim com Marta. Amanhã ela voltou a fazer a mesma coisa. Amanhã ela voltou no mesmo pensamento. Ela voltou nas mesmas limitações. A sua atitude será diferente. Dentro da tua casa, no teu relacionamento, no teu relacionamento com os irmãos da igreja, no teu relacionamento com teu esposo, no teu relacionamento no trabalho, as suas atitudes vai refletir Cristo. As suas atitudes vai refletir Cristo. Amém? Jesus morreu e a maior atitude que ele teve foi se entregar naquela cruz. E aquilo que ele entregou na cruz refletiu na nossa vida. Sabe por quê? Por causa da cruz de Cristo, da morte e da ressurreição de Cristo, eu tenho salvação. Eu sou curado, eu sou liberto, sou transformado e eu tenho vida eterna. Você acha que você conquistou isso pela sua força? Pelas suas atitudes? Ah, eu sou uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa boa, você pode fazer caridade, você pode vender tudo que você tem e dar para os pobres, você pode ter muita bondade no teu coração, mas o que garante você de ser liberto, salvo, transformados, é a atitude que condiz com o reflexo de Cristo. O Senhor fala que Ele conhece aqueles que são deles. Então tudo aquilo que você conquistar não é porque você é bom, é porque Deus é bom. O meu Pai é bom. Quando as pessoas falaram: Jesus, Tu és bom, Ele fala: não, eu não sou bom. Bom é meu Pai, e eu faço a obra que Ele faz. Nós vamos adorar agora, e é momento de oração. Tem umas pessoas que eu preciso orar, e você sabe que é você. Tem uma irmã que trouxe um negócio para mim quebrar, amiga da Gi. Você procura ela, Gi, vê se ela está aí. Traz ela aqui na frente. E nós vamos orar. Os pastores
líderes, presbíteros que estão na liberdade, venham aqui na frente para ajudar a orar por essas pessoas. Eu prometo para vocês que é 10 minutinhos e nós vamos para casa abençoado, amém? Se você está na casa do Senhor, senta na mesa com Ele. Se você está na casa do Senhor, senta, ouve a voz dEle, desfrute da presença, desfrute daquilo que Ele quer, fale com Ele. Não seja como Marta, agitada, que já está preocupada em ir embora, já está preocupada com o trabalho amanhã, já está preocupado no horário, já está preocupado com tanta coisa. Marta, Marta, por que você está assim, Marta? Maria escolheu a melhor parte, e aquilo que ela escolheu não será tirado dela. Atitudes de Marta sobre a igreja, de Maria, em nome de Jesus. Atitude de Maria sobre a igreja, atitudes de honrar, de obedecer, de estar com o Senhor, de abrir os olhos espirituais, fechar os olhos carnais e deixar o Espírito Santo agir. Vamos adorar? Junto ao poço